Rômulo fundou Roma em 753 a.C., matando o próprio irmão por cruzar seus muros recém-traçados, e chamou o lugar de Cidade Eterna. Essa ambição de permanência nunca foi apenas uma ideia. Cada geração que governou Roma construiu algo para provar que a cidade duraria mais do que ela própria. Os imperadores ergueram anfiteatros e panteões. Os papas acumularam arte por séculos. Os cardeais encomendaram esculturas para salas que ainda existem. O que move Roma, do fundo para cima, é essa recusa em ser temporária. O que você encontra ao chegar é uma cidade onde esse peso de intenção acumulada ainda é visível em cada pedra. Os lugares a seguir foram construídos por pessoas que acreditavam que o que erguiam importaria para sempre, e que tiveram razão. Um anfiteatro, um fórum, uma colina imperial, 2 palácios renascentistas sobre ruínas republicanas, estruturas de épocas completamente diferentes. O que as une é que todas nasceram no mesmo quilômetro quadrado que foi o centro do mundo antigo. Esses são os lugares onde Roma inventou a si mesma. O Coliseu. Vespasiano começou a construí-lo no lugar do lago particular de Nero, um gesto político deliberado, devolver ao povo de Roma o espaço que o imperador havia tomado para si. A construção foi parcialmente financiada com o espólio do saque de Jerusalém em 70 d.C. e concluída por Tito em 80. O que o anfiteatro representava ia além do espetáculo. O imperador que bancava os jogos comprava a paz social com sangue e adrenalina. Com capacidade para entre 50.000 e 80.000 pessoas, era a maior demonstração de poder de engenharia do mundo antigo. Abaixo da arena, o Hipogéon, uma rede de corredores e plataformas de elevação, mostra a maquinaria por trás desse teatro do poder. Chegue na abertura às 9 da manhã ou depois das 16 horas no verão, para ver o interior com menos gente. O Fórum Romano. Por mais de 1000 anos, este retângulo de pedra foi onde a política romana acontecia de fato. Na Rostra, a plataforma dos oradores, Cícero atacou Catilina em discursos que definiram o latim literário. Foi dali também que Marco Antônio leu o testamento de César para uma multidão que, horas depois, incendiaria o fórum em luto e fúria. A República Romana foi debatida, defendida e finalmente destruída sobre essas pedras. O Fórum era onde Roma afirmava que a vida pública precisava de um centro físico, um espaço onde cidadãos e poder se encontravam sob o mesmo céu. O que torna o lugar único é a densidade de tempo num único campo visual. De um ponto de observação, você vê estruturas que cobrem 1000 anos de história romana ao mesmo tempo. Templos republicanos ao lado de arcos imperiais, cada um marcando uma virada diferente. Visite logo na abertura ou no final da tarde, quando a luz lateral revela a textura das pedras. O Palatino. Foi aqui que Augusto escolheu morar depois de se tornar o primeiro imperador de Roma. Numa casa pequena para os padrões de qualquer governante, sobre o lugar onde, segundo a tradição, Rômulo fundou a cidade em 753 a.C. A escolha revelou uma intenção precisa. Ao viver no Palatino, Augusto ancorava seu poder na origem mítica de Roma, em vez de proclamá-lo apenas pela força. A própria palavra Palatium, da qual veio palácio em todas as línguas ocidentais, nasceu desta colina. Na casa de Lívia, esposa de Augusto, afrescos com perspectiva ilusionista cobrem as paredes de um ambiente subterrâneo. Jardins pintados com pássaros e flores cujas cores resistiram 2000 anos, criados para fazer um espaço fechado parecer aberto ao ar livre. O ingresso é combinado com o Coliseu e o Fórum. No final da tarde, quando os grupos se dispersam, a colina fica quase vazia. Os Museus Capitolinos. Em 1471, o Papa Sisto IV doou obras de arte ao povo de Roma. Esse gesto fundou os museus públicos mais antigos do mundo
e expressou uma ideia nova, a de que a arte pertence aos cidadãos. Para chegar à praça, você sobe a Cordonata, a rampa suave projetada por Michelangelo, larga o suficiente para cavalos, que substitui degraus tradicionais. Os 2 palácios ao redor da praça também são projeto dele. Dentro, uma galeria reúne centenas de retratos esculpidos de cônsules, senadores e imperadores romanos. São rostos reais, com nomes, datas e cargos, não figuras anônimas, mas pessoas identificadas da história. A estátua equestre em bronze de Marco Aurélio sobreviveu à Idade Média porque os cristãos acreditavam ser a imagem de Constantino, o primeiro imperador cristão. Havia ainda uma crença popular de que o mundo acabaria no dia em que a estátua fosse destruída. Tivessem reconhecido o imperador pagão, a obra teria sido fundida. A lupa capitolina, a loba de bronze que amamenta Rômulo e Remo, símbolo da fundação de Roma, ficou por séculos sendo considerada obra etrusca. Datações modernas indicam que ela é medieval. O símbolo mais antigo da cidade é, provavelmente, mais novo do que se pensava. A Galeria do Tabulário, o arquivo estatal da Roma Antiga, onde as leis da República eram guardadas, tem uma parede de vidro do chão ao teto com vista direta sobre o Fórum Romano. Você está dentro do arquivo de uma civilização, olhando para as ruínas do que ela construiu. Visite num dia de semana e reserve o tabulário para o final da tarde, quando a luz lateral cobre as colunas abaixo. Estruturas erguidas para o sagrado, um deus pagão, uma virtude cívica, uma afirmação teológica cristã, que Roma nunca fechou e nunca deixou de usar. Os próximos destinos são os lugares onde a cidade manteve seus compromissos originais por séculos. O Panteão. Adriano projetou este edifício como uma declaração cosmológica. A cúpula de 43,3 metros de diâmetro forma com o piso uma esfera perfeita. O diâmetro interno é exatamente igual à altura do chão até o topo. No centro, o óculo de 9 metros é o eixo pelo qual o Sol entra e percorre o interior ao longo do dia, fazendo o edifício funcionar como um instrumento de medição do tempo. O nome já declara a intenção: todos os deuses, um templo que acolhia qualquer divindade do mundo romano, afirmando que a verdade religiosa transcendia qualquer tradição específica. Adriano foi tão cuidadoso em evitar o crédito que manteve a inscrição do templo anterior, com o nome de Agripa, no frontão, um gesto de contenção incomum para um imperador. Mais de 14 séculos depois, Rafael escolheu ser enterrado aqui. Visite ao meio-dia, com céu aberto, para ver a coluna de luz no seu ponto mais preciso. A Fontana di Trevi. A fonte foi concluída em 1762, mas a água que corre por ela existe nesse percurso há muito mais tempo. O aqueduto, Aqua Virgo, construído por Marco Agripa em 19 a.C. para abastecer os banhos públicos da Roma Imperial, percorre os mesmos 19 quilômetros que percorria há 2000 anos, terminando aqui. É o único aqueduto da Roma Antiga que ainda percorre integralmente o seu trajeto original até o destino para o qual foi construído. Nicola Salvi dedicou 26 anos da vida ao projeto, presidido por Netuno sobre uma concha charrete, com a água partindo em direção ao mar. Com 26 metros de altura e 49 de largura, é a maior fonte barroca de Roma. A água em movimento diante de você é a mesma cadeia ininterrupta que alimentou a cidade imperial, infraestrutura romana e ambição barroca, reunidas num único fluxo. Mais de 1 milhão de euros arremessados por ano vão integralmente ao Banco de Alimentos Caritas. Antes das 7 da manhã, ou depois das 22 horas, a fonte fica praticamente vazia. A Basílica Santa Maria Maior. Esta basílica foi erguida entre 432 e 440 d.C., como resposta direta ao Concílio de Éfeso, realizado em 431, que proclamou Maria como Theotokos, a que carrega Deus. O Papa Sisto III traduziu essa decisão teológica em imagens.
Os 40 painéis de mosaico de ouro na nave principal são a mais extensa narrativa bíblica em mosaico do século V, ainda em seu lugar original, pintados dentro da memória viva do debate que os gerou. O mosaico da Abside, criado por Jacopo Torrici em 1294, é a primeira grande coroação da Virgem em mosaico da arte italiana, um dos momentos em que o medieval começa a ceder ao que viria a ser o Renascimento. A entrada é gratuita. O maior projeto de mecenato da história ocidental foi bancado por imperadores e papas ao longo de 1500 anos, com interrupções de guerra, exílio e reforma religiosa. Os próximos destinos são onde esse acúmulo de ambição artística ficou visível, lugares onde o poder decidiu que sobreviveria pelo que construiu. O Castel Sant'Angelo. Adriano projetou este mausoléu enquanto ainda vivia, um monumento para conter sua memória e a dos imperadores que o seguissem. Em 590 d.C., durante uma epidemia de peste que devastava Roma, o Papa Gregório Magno relatou ter visto o arcanjo Miguel pousando sobre a cúpula do mausoléu e embainhando uma espada, sinal do fim da praga. Essa visão deu ao castelo o nome que carrega até hoje. Ao longo de 14 séculos, a construção foi convertida em fortaleza e refúgio de emergência papal, o Passetto di Borgo, um corredor secreto elevado, construído em 1277, conecta o castelo ao Vaticano. Em 1527, durante o saque de Roma, o Papa Clemente VII cruzou esse corredor enquanto mercenários alemães matavam milhares nas ruas abaixo. O mausoléu de um imperador, convertido no refúgio dos papas, é, por si só, um resumo da história de Roma. Cada andar do castelo pertence a uma época diferente. A terraça no topo oferece uma das melhores vistas do Tevere e da cúpula de São Pedro ao entardecer. Os Museus do Vaticano e a Capela Sistina. Michelangelo era escultor. Quando o Papa Júlio II exigiu que ele pintasse o teto da Sistina em 1508, ele resistiu e cedeu. Trabalhou quase sozinho durante 4 anos sobre um andaime, desenvolvendo no processo uma técnica inteiramente nova de afresco. O que resultou é um argumento filosófico em 512 metros quadrados. O programa iconográfico narra a condição humana antes da lei de Moisés, a existência antes da revelação. Na criação de Adão, o espaço entre os 2 dedos é deliberado. A vida flui pelo limiar, sempre quase transposto. As sibilas pagãs pintadas ao lado dos profetas hebreus expressam um princípio renascentista. A verdade transcende qualquer tradição única. 3 décadas depois, com 61 anos, num mundo transformado pelo saque de Roma e pela Reforma Protestante, Michelangelo voltou para o juízo final, um Cristo que ergue o braço em julgamento, pintado por um homem que havia perdido a fé no progresso. Reserve o ingresso com semanas de antecedência. O horário de abertura, às 8 da manhã, é quando a Sistina ainda tem silêncio. A Galeria Borghese. Por volta de 1618, o cardeal Scipione Borghese encomendou ao escultor Gian Lorenzo Bernini, então com 20 anos, uma série de obras para a vila que construía. O cardeal havia reconhecido em Bernini algo ainda invisível ao mundo. Na escultura Apolo e Daphne, concluída em 1625, Bernini captura a transformação mítica no instante exato em que ela ocorre. Os dedos de Daphne já viraram ramos. A casca de árvore já sobe pelas pernas, enquanto Apolo ainda não compreendeu o que acontece. Na base, o cardeal mandou inscrever uma advertência moral. Quem persegue prazer fugaz, segura apenas folhas e casca amarga. Uma obra de erotismo trágico, encomendada por um homem da igreja, justificada como lição filosófica. A galeria aceita 360 visitantes por bloco de 2 horas, o que mantém o espaço em silêncio, mesmo com lotação máxima.
Reserve semanas antes e prefira o primeiro bloco, às 9 da manhã. Roma desloca a sua percepção de tempo. Você passa uma semana andando entre decisões tomadas há 2000 anos. Quem devia ter o poder, o que merecia durar, em que Deus acreditar, que ideia o mármore poderia conter. Ao sair do último lugar, você percebe que cada coisa que você conhece como história veio depois disso. E que as pessoas que ergueram tudo aquilo esperavam, da mesma forma que você, que houvesse algo que durasse. Se esse guia ajudou, deixe um comentário com o lugar que mais chamou sua atenção. E se quiser mais guias como esse, se inscreve no canal.